Olá, que tal? Tranquilos? Queridos, bom, nossa aula é sobre estilo indireto, tá? Nós já fizemos a leitura, né? Vocês já leram, já fizeram a análise do texto em questão. Nessa classe a gente teve a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre artistas espanhóis. Então, nós conhecemos Picasso, Dalí, Miró e tantos outros pintores que formam parte importante da cultura espanhola, ok? Mas vamos voltar agora para a parte gramatical. Então, primeiramente, quanto ao estilo indireto, ou como é chamado no espanhol, estilo indireto. Pela leitura e pela compreensão do texto, a gente precisa entender que é a mesma coisa, tanto no português quanto no espanhol, tá? O que é falar utilizando o estilo indireto, tá bom? Então, eu quero que vocês acompanhem aí na apostila de vocês, tá? Quando a gente faz uso do estilo indireto, na verdade, nós estamos reproduzindo a mensagem que foi dita por outra pessoa, tá? E para a gente fazer isso, a gente precisa fazer mudanças específicas. Então, olha o que o texto aí, a explicaçãozinha fala. El hablante reproduce un mensaje dicho por otra u otras personas, pero haciendo algunos cambios necesarios, como los verbos o adverbios, que indicam o lugar ou o período de realização de las acciones. Então, exatamente isso. Uma coisa é a gente falar nós mesmos aquilo. Outra coisa é quando nós temos a reprodução de algo que foi dito por alguém. É exatamente como no português. Mas vamos analisar uma frase que foi retirada ali do texto, tá bom? Então, ó, nós temos ali, na primeira linha, o exemplo que fala assim, ó. És todo? Perguntou se era todo. E depois na linha 2, sí, es lo que me encargaron. Respondió que sí, e que era lo que le habían encargado. Então, vamos voltar lá para a linha onde aparece isso, tá? Então, bem aqui, ó, ele pergunta assim, ó, es, né? O todo meu aqui veio para baixo. Es todo? Sí, es lo que me encargado. Então, quando a gente tem esse discurso dessa maneira aqui, nós temos um discurso direto, ok? Directo, não indireto. Porque os hablantes, os falantes, um pergunta e o outro responde, ok? Mas vamos supor que nós tivéssemos um narrador aqui, e esse narrador, ele tivesse participando aí dessa conversa, ele tivesse introduzindo as falas dos falantes. Aí nós teríamos o discurso indireto, porque o narrador poderia falar assim, né? Então, enquanto o personagem fala es todo, o narrador falaria e perguntou se es todo, se era todo, que foi o que o exemplo apresentou, tá? O exemplo aqui, ó, ele fala na frente, perguntou se era todo. Então, essa fala perguntou se era todo, ela poderia ter aparecido na fala de um narrador. Então, geralmente, textos onde nós temos a presença de um narrador participativo, nós temos discurso indireto. Porque esse narrador, ele fica sempre repetindo algo que foi dito por algum personagem. E aí, para isso, ele faz mudanças necessárias, ok? Então, o que vocês precisam ter em mente que quando nós vamos reproduzir uma pergunta, tá? É necessário dizer perguntou que se, tá? Então, esse perguntou que se, ele vai ser necessário aparecer quando a gente vai reproduzir uma pergunta, por exemplo, ok? E quando a gente vai, no caso, responder, tá?
a pergunta, mas utilizando o discurso indireto, a gente vai utilizar então o respondió que sim. Então, nos dois exemplos, tá? Nós temos, tá vendo a setinha aqui, ó, onde eu estou passando o cursor? A partir da setinha é o que seria discurso indireto, ok? Então, vamos lá. Estudo. No discurso indireto, perguntou se isso era todo. Então, tá vendo que nós tivemos a mudança do verbo, nós tivemos o aparecimento de outros elementos, como isso, para aquilo, que está sendo o meio, motivo do discurso, que é os quadros. No outro exemplo, se es lo que me encargaram, direto, agora no indireto. Respondeu que sim e que era lo que lhe havia encargado. Então, o que nós precisamos entender? Que no discurso indireto, nós sempre hacemos uso de cambios necessários, ou seja, mudanças de verbos, advérbios e outras palavras para cambiar, tá? Para mudar em sentido, deixando claro que aquele foi dito por outra pessoa. Então, nós outros, em primeira pessoa, reproduzimos algo dito por alguém. Então, a gente vai reproduzir alguma coisa que foi dito anteriormente e a gente precisa deixar claro que não somos nós que estamos dizendo, mas sim que é alguém que está dizendo. Por isso que a gente nós falamos utilizando a terceira persona. Um verbo que é muito utilizado é o verbo decir. E a gente fala disse que ou dijo que, tá? O disse que a gente vai estar usando no presente. E o dijo que nós vamos usar ao passado. Então, esse exercício eu sei que vocês já foram fazendo junto com a videoaula do objetivo, tá? E vocês perceberam a presença do dijo que, disse que. Então, assim, espero que vocês tenham conseguido compreender como a professora Carmen aí, ela faz o uso dos verbos de mudanças, tá? Caso vocês não tenham entendido esse exercício, no nosso encontro ao vivo, a gente vai fazer tudo aquilo que for necessário para que vocês entendam, tá? É isso para o nosso encontro de hoje. Na aula ao vivo, a gente tira todas as dúvidas, ok? Besitos. Espero que tenham aproveitado.